Bom, gente, então a gente, vamos hoje dar continuidade ao nosso projeto, ao projeto da editora Juspodium, a respeito do estude com o autor. Então hoje nós vamos analisar o capítulo 10º do Manual de Direito Processual Civil, com um detalhe importante, continuamos aqui com aquele canal aberto para os questionamentos. Então vocês continuam mandando e-mails, que estão sendo respondidos lá no estude.com.daniel@editorajuspodium.com.br. Podem continuar direcionando lá, eu estou respondendo. Está sendo uma via de comunicação legal aí com os leitores. E hoje, excepcionalmente, ao final da aula, nós vamos vou disponibilizar o cupom de desconto, que não será um cupom de desconto do manual, Eu vou, na verdade, disponibilizar um desconto do CPC comentado. Então, muita gente estava perguntando, pedindo também, um desconto para o CPC comentado. Então, a gente vai, hoje, excepcionalmente, liberar esse cupom para o CPC comentado. Legal? Bom, e na verdade o problema aqui com meus filhos não é que eu não deixo eles jogar, eles podem jogar a partir das 5 da tarde, para não ficar o dia inteiro jogando. Então de manhã é o homeschooling, que eu faço lá com eles, aí à tarde eles vão brincar de outras coisas, eu vou trabalhar, efetivamente no escritório, gravo aulas e tal, e aí às 5 horas é liberado o videogame lá, o PS4, sei lá que diabo que eles estão jogando. Mas eles têm uma birra, porque eles falam que quando a gente liga a televisão na sala, o sinal fica ruim lá da internet no quarto, e aí eles não conseguem jogar. E é justamente o momento que eu também estou sentindo que ele está meio embaçado o vídeo, mas eu não sei o que pode ter sido não, porque tá vendo? Eu limpo aqui, ele continua da mesma maneira. Eu não sei que desgraça que está acontecendo não. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, pegar um... Pera aí. Dar um papel aqui, vamos ver. Melhorou? Acho que melhorou, né? Tava sentindo também. Vou dizer que eu fiz um serviço meio porco, passei a camisa, pra limpar a porcaria, mas aí o serviço porco não funcionou bem. Agora com papel higiênico ele funcionou melhor. Hoje tá bem a vida como ela é, pois é. É por aí mesmo. Então acho que agora está um pouquinho melhor, não é isso? Então vamos lá. Bom, de qualquer maneira, a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 10º, que é o capítulo dos atos processuais. E é um capítulo volumoso, Você pode perceber, se você está com o livro aí, você está com a edição atual, é a página 415 que a gente vai começar a trabalhar os atos processuais. E é um capítulo com muitas informações, muitos subtópicos, porque o próprio código, ele tem uma previsão bem extensa de atos processuais. Então hoje, mais do que nunca, nós vamos ter que separar o joio do trigo, Colocar aquela ideia de estudar junto com o autor, é claro, passar um pouco de conteúdo para você, mas também te orientar naquilo que é mais relevante, naquilo que de repente você pode deixar para trás, porque cá entre nós, esse capítulo 10, ele tem muita coisa que em tese você vai deixar para trás, porque é basicamente a literalidade da norma, e aí não tem muita discussão, não tem muito debate. Não sei se você precisa ficar muito encanado aqui com esses temas. Mas, de qualquer maneira, a gente começa aqui com uma introdução de um parágrafo, Você pode pular, claro, não vai mudar absolutamente nada. E aí, o tópico 10.2, ele tem uma importância, Eu não vou negar que ele tem uma importância. Estamos no momento em que a importância dele é potencializada a 10, porque a gente está falando de prática de atos pelo meio eletrônico. Então, evidentemente, com agora, essa... audiência por ambiente virtual, sustentação oral e tudo mais. É claro que essas circunstâncias, elas não são contempladas aqui no manual, porque elas vieram diante dessa excepcionalidade da Covid-19. É claro que se isso acabar nos criando uma nova cultura para a prática de atos processuais, na próxima edição do manual, certamente haverá alguma coisa a esse respeito. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar que existe uma lei, que é a Lei 11.419 de 2006, que versa sobre o processo em meio eletrônico, e aí esse capítulo 10.2, ele vai criar um diálogo entre os artigos 199 a 193 do CPC, que falam do processo eletrônico,
com esta lei que originariamente disciplina o tema, né? Então aqui eu separei em alguns subtópicos que na verdade acabam sendo determinados pela própria disposição legal. Se você for acompanhando pelo CPC, você vai acabar vendo que a organização é justamente nessa circunstância. Eu acho interessante, né, desse capítulo o tópico 10.2.10, que vai ser uma imposição da realidade do processo eletrônico aos tribunais, no sentido de que as informações disponibilizadas no ambiente virtual pelo tribunal, elas passam a ser informações oficiais, né? Porque até o advento da lei, você tinha uma discussão nos tribunais a esse respeito que, obviamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Então eu coloco aqui essa mudança, né, de entendimento do STJ e hoje, obviamente, essas informações prestadas são oficiais. E temos aqui, né, no 10.2.11, uma das grandes preocupações, inclusive práticas, né, quem sabe mais para um advogado do que propriamente para quem presta concurso, que são os problemas técnicos, né, que o processo eletrônico pode apresentar, ou ainda algum tipo de equívoco que é cometido não pelo advogado, mas pelo próprio servidor, que deve zelar pela prática desse ato processual por meio eletrônico. E aí eu faço aqui uma análise, né, do artigo 197, parágrafo único do CPC, combinado com o artigo 10º, parágrafo 2º da Lei do Processo Eletrônico, da Lei 11.419, justamente para dizer, olha, se houver um problema, claro, né, se cair a rede, se houver como já teve várias vezes, né, várias vezes, eu trabalho processo eletrônico no Brasil inteiro, porque no meu escritório a gente tem processo no Brasil inteiro, volta e meia cai o sistema, volta e meia dá uma pane, volta e meia há um inferno aí na terra, e aí você não consegue praticar o ato processual. Evidentemente isso gera prorrogação de prazo para o dia útil subsequente, não há prejuízo das partes, obviamente, por algo para a qual elas não colaboraram, não deram causa, que foi justamente o problema técnico do sistema do processo eletrônico. Bom, no tópico 10.3 eu vou falar dos atos das partes, e eu estava até curioso, eu estava discutindo agora, inclusive com advogados do meu escritório, né, pelo WhatsApp, né, porque está todo mundo em isolamento social, esse primeiro tópico aqui, que é o 10.3.1. Então, para você que está aí com o manual acompanhando, da edição atual é a página 421, para quem está com a edição antiga é o 10.3.1, que trata da eficácia imediata dos atos processuais. Então, é muito importante, e essa leitura é feita à luz do artigo 200 do CPC, entender que quando a parte pratica um ato, que pode ser um ato unilateral ou um ato bilateral, tanto faz, esse ato que ela pratica no processo tem eficácia imediata. A gente geralmente está acostumado a algum tipo de manifestação judicial depois da prática desse ato, eventualmente uma homologação do ato praticado, mas saiba que não é da homologação que o ato começa a gerar os seus efeitos, que na verdade os efeitos são gerados desde o momento em que o ato é praticado, e que o artigo 200, parágrafo único do CPC, ele vai criar apenas uma exceção a esta regra. E que exceção é essa? A desistência da ação. Então perceba, a desistência da ação, ela só vai gerar efeitos se houver a homologação judicial, o que obviamente vai acontecer por uma sentença terminativa. Enquanto a sentença terminativa não for proferida, você pode mudar de ideia. Então você que era aquele autor que peticionou desistindo da ação, você pode dizer, olha, eu pensei melhor, eu estava num momento difícil, eu não quero mais desistir não, eu quero que a ação continue. Perceba, se você praticar este ato, ainda que eu possa ver aí uma preclusão lógica, né? Como é que hora você quer desistir, hora você não quer, e o venire contra factum próprio, ainda que a gente possa levantar essas questões, o artigo 200, parágrafo único, vem sendo interpretado pelo STJ, e aí eu coloco até, né, uma decisão do STJ aqui na nossa nota de rodapé 19, justamente para dizer o seguinte, olha, desistiu da ação, mas ainda não veio a sentença extinguindo o processo,
Se o autor se arrepender e quiser dar continuidade, toca o barco, o processo segue adiante, tá? Agora perceba, né, aquilo que eu falei no início, direito de exigir recibo, é o próximo tópico. Deixa, né? Cotas marginais ou interlineares, mais ou menos a previsão legal, né? O examinador tem que estar muito à toa mesmo, tem que ser um cara muito mal amado para fazer uma pergunta que envolva, né, aspectos aqui para lá de secundários, né? Então me parece que esse tópico 10.3 ele é bom por causa desse início aí, né? O primeiro tópico é filé, tem que estudar, é legal. Agora os outros dois, assim, com todo respeito a eles, foi eu que escrevi, né? Mas realmente não me emociona muito não. O tópico 10.4, esse tópico tem uma passagem muito importante, né? Por quê? Porque ele vai, eu vou, né, na verdade, trabalhar no tópico 10.4 os atos, os pronunciamentos do juiz. Então a gente sai dos pronunciamentos das partes e vai para os pronunciamentos do juiz. Você deve perceber no tópico 10.4.1.1 que há um parágrafo só falando sobre a sentença, porque na verdade tudo que eu quero falar em termos de conceito de sentença eu não falo aqui no livro, eu falo lá no capítulo de sentença, que é o capítulo 22, né? Então eu até coloco aqui, ó, no capítulo 22, item 22.1 é desenvolvida a análise do conceito de sentença. Então aqui você não tem nada para aprender, né? Agora, a decisão interlocutória, que eu não vou tratar em nenhum outro momento da obra, aí é importante você entender o novo conceito dado a ela pelo CPC de 2015. E por que aqui é interessante? Porque o legislador, no artigo 203, parágrafo 2º do CPC, ele deu à decisão interlocutória um conceito residual. Então ele basicamente falou o seguinte, olha, se você tiver uma decisão em primeiro grau e ela não for uma sentença, então ela é uma decisão interlocutória. Bom, esse conceito residual de decisão interlocutória acabou criando 3 espécies diferentes de interlocutórias a depender do seu conteúdo. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma decisão interlocutória que resolve questão incidental, então resolve um benefício da ciência judiciária, resolve um requerimento de prova, resolve uma intervenção de terceiro. É a interlocutória com a qual nós todos nos acostumamos no Código de 73, não é verdade? É aquela interlocutória que resolve uma questão incidental, ótimo. Só que a partir do Código de 2015, nós passamos também a ter decisões interlocutórias terminativas, cujo conteúdo é uma daquelas matérias previstas no artigo 485 do CPC, e decisões interlocutórias de mérito, que tem, portanto, como conteúdo as matérias do artigo 487 do CPC. Daniel, mas o 485 e o 487 não falam de sentença? Pois é, lá está escrito sentença. Mas ali estarão descritos conteúdos que podem ser tanto da sentença como da interlocutória. E como é que você vai distinguir uma da outra no caso concreto? Pelo efeito que essa decisão gerar no processo. Então, se essa decisão que tem como conteúdo uma matéria do 485 ou do 487 extinguir a fase de conhecimento ou a execução, ela é uma sentença, bola para frente. Agora, se ela não extinguir a fase de conhecimento ou a execução, aí você tem uma decisão interlocutória. Quer dizer, não tem mais o que se assustar. Hoje a gente tem uma decisão interlocutória de mérito indiscutível. É o julgamento antecipado parcial do mérito, do artigo 356 do CPC. Nós vamos falar dele lá para frente, está lá num capítulo, sei lá qual é o número, lá para frente do manual, né? E temos decisões interlocutórias terminativas, imagina, exclusão de um litisconsorte do processo. Qual o fundamento? Ilegitimidade de parte. Artigo 485, inciso 6º. Mas perceba, eu tinha 2 réus, um saiu do processo, o processo acabou? Não, o processo continua. Então é uma decisão interlocutória, embora tenha um conteúdo que, segundo o código, seria de sentença. Então, lembra disso. 3 espécies de interlocutórias hoje a depender do conteúdo. Aqui resolve questão incidental, aqui tem conteúdo de decisão terminativa e aqui tem o conteúdo de decisão de mérito, né? Eu faço aqui uma comparação que me parece relevante no tópico seguinte, entre a decisão interlocutória e o despacho,
porque eu pessoalmente não concordo muito com um critério que o STJ está cansado de usar. Eu não concordo, mas eu trago, né? Você conhece a minha obra, você sabe que ainda que eu não concorde, eu sempre tento trazer as visões sobre o problema, inclusive quando há posição jurisprudencial do Tribunal Superior, né? Por quê? Eu não acho que o prejuízo gerado deva ser um critério para nortear a diferença entre despacho e interlocutório. Não acho, né? Me parece que o mais adequado é adotar a ideia da carga decisória, né? Então a ideia de que se houver uma carga decisória, você tem uma decisão interlocutória. Sem carga decisória, aqueles pronunciamentos que servem apenas para dar andamento ao procedimento, aí a gente estaria diante de um despacho. O que eu acho muito interessante, que pode ajudar bastante as pessoas, inclusive na praxe forense ou lá na hora da prova, para você distinguir uma coisa da outra, é pensar se existe ou não uma opção do juiz de proferir um pronunciamento, né, de fazer um pronunciamento diferente do que ele fez. Porque para mim decidir é optar. Então sempre que há uma opção do juiz por fazer A ou B e ele resolve fazer A, isso é uma decisão. Agora, quando não há alternativa, e aí ele necessariamente só pode fazer o A e faz o A porque é só aquilo que ele pode fazer, isso não é considerado uma decisão. Isso para mim é um despacho. Então não me parece que haja, por exemplo, natureza decisória quando uma parte junta um documento aos autos e o juiz intima a parte contrária para se manifestar, porque essa é a previsão legal. A lei exige que, juntado um documento nos autos, seja dada à parte contrária a oportunidade de manifestação em 15 dias. Perceba, não há uma opção do juiz. O juiz ele está aqui vinculado à única atitude que ele pode ter lá no caso concreto. Agora, se eu vou lá e peço, por exemplo, um benefício da agência judiciária, ele vai analisar o caso concreto e ele pode, a depender das circunstâncias, conceder ou não. Então aí, naturalmente, haverá uma decisão interlocutória, né? Falo dos atos ordinatórios, que aí é o cocô do cavalo do bandido, né? Mas vamos que vamos. Passo no tópico seguinte a falar sobre os pronunciamentos proferidos no tribunal, né? Os acordos, decisão monocrática, mas o centro mesmo desse tópico aí, o 10.4, é a parte da interlocutória e a diferença da interlocutória com a decisão, com o despacho, tá? Olha, 10.5, né? Eu sei que eu tenho muito leitor, muito autor, muito aluno, então você não vai ficar chateado comigo, né? Que é escrivão, que é chefe da secretaria, e obviamente sem eles e a sua atuação no processo, né, estaríamos todos danados de vez, né? Mas esse tópico 10.5, que vai falar dos atos do escrivão ou chefe de secretaria, cá entre nós, ele geralmente causa mais interesse para cursos técnicos, né? Então você vai prestar para servidor, Daniel, eu quero técnico judiciário aí do Tribunal de Justiça. Aí eu imagino que você tenha que fazer uma leitura um pouquinho mais, né, vitaminada aqui. Mas para MP, magistratura, defensoria, procuradorias, AGU e tal, eu não acho que seja de fato um tópico dos mais relevantes, né? Então esse eu vou deixar um pouquinho de stand-by. No tópico 10.6, eu vou falar do tempo dos atos processuais. E aqui, né, o ponto que eu acho que me chama mais atenção, que eu acho que você deve também fazer uma leitura mais cuidadosa, é a partir do tópico, né, do tópico 10.6.3, que são os atos praticados durante as férias e os feriados. Porque aqui a gente vai ter uma hipótese de suspensão do processo, que é uma anomalia, tá? Eu acho que você tem sempre que pensar que a suspensão é um estado de crise do processo. A gente trabalha bem isso lá no capítulo da formação, extinção e suspensão do processo. Quer dizer, o processo ele foi criado para andar, né? Proceder adiante, caminhar. E sempre que há uma suspensão do processo, a gente está aqui trabalhando uma ideia de crise do processo. E aí esse capítulo, apesar de ser bastante curto, é interessante porque vai tratar justamente do que pode acontecer durante a suspensão. Hoje a gente tem uma realidade muito
importante com relação a esse tema por causa da suspensão dos prazos, né? Em razão do Covid-19. Então, enquanto eu falo, o CNJ já liberou os prazos dos autos eletrônicos, mas não em localidades em que haja o lockdown. Então, ainda, né, em processos eletrônicos a gente tem a suspensão do prazo, mas é interessante que nós precisamos aqui trabalhar a ideia de uma realização de atos, ainda que em caráter excepcional, para permitir que, principalmente, pensa sempre nisso, direitos não pereçam. Direitos não pereçam, tá? O pessoal tá aqui falando, né, que parecia que estava chovendo, parece TV. Não, na verdade não é nada disso. Na verdade é que eu esqueci de carregar o celular e aí eu tive que carregar agora enquanto eu tô fazendo a live. Para desgraça do celular ficar em pé, eu tive que enfiar o fio pelo meio do meu notebook, né? Então, atualmente, ó, eu vou até mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui, essa gambiarra aqui, ó. Então eu faço aqui, eu enfio aqui, só que eu, zoado que sou, eu deixei o notebook ligado. Então era isso que vocês estavam ouvindo aqui. Era o notebook ligado. Porque na verdade ele desligou, né, a tela ficou preta, mas ele continuou ligado. E tá bem aonde sai o som, né? Então é por isso que a galera tá achando que tá chovendo, que tinha uma televisão ligada. Não, era só o professor Daniel vacilando mais uma vez. Hoje realmente é uma live para entrar pra história, hein? Vamos que vamos, porque a coisa não tá fácil para ninguém. Tópico 10.7, que trata do lugar da prática dos atos processuais. Aí também, ó, dá uma página, né? Se você quiser ler, ótimo, mas também não se aflija muito não. Agora, o 10.8 ele é importante, né? Porque ele trata do prazo. E o prazo processual, ele é um tema na prática, né? Se você é advogado, sabe mais do que eu, se você é servidor também, se você atua, né, com processo civil, você sabe bem, mas para concurseiro é importante demais também, cai questão em prova a rodo, né, tratando desse tema do prazo. Então eu queria aqui começar, né, os highlights, né, conforme aquilo que a gente estava conversando, no tópico 10.8.3. Né? Para quem tem o livro atual, é na página 434. Uma norma, é bem curtinho, né, Daniel? Tem 1, 2, 3 parágrafos. Mas aqui a informação é relevantíssima. E é um tema que vai voltar a nos ocupar lá na matéria recursal. Lá no final do manual, quando a gente estiver trabalhando teoria geral dos recursos, vai voltar à tona esse tema aqui. Tá. Artigo 218, parágrafo 4º do CPC. É o artigo que você não pode esquecer. Por quê? Porque ele trata do, entre aspas, chamado ato prematuro. Bom, quando você for ler esse capítulo do prazo, chegará um momento, nós vamos passar por ele, em que você vai estudar o termo inicial do prazo. Inclusive é um capítulo que vai te explicar a diferença entre fluência e contagem do prazo. Vamos lá chegar no artigo 231 do CPC. Tá. E aí você vai entender que há um termo inicial para a contagem do prazo. E, obviamente, um termo final. Tá? Termo inicial e um termo final. Bom, como é que funciona aqui? Criou-se, na vigência do Código de 73, uma teoria de ato prematuro. Era muito voltado para recurso, né? Mas a ideia geral é de ato, qualquer que seja ele, recurso e outros, prematuro. Como assim, Daniel? Era a tal da intempestividade ante tempos. Pois é, durma com barulho desses. Ela dizia assim, o que é um ato praticado fora do prazo? Ué, se o prazo tem um início e tem um fim, estará fora do prazo o que vier depois do fim, mas também o que vier antes do início. Resultado desse raciocínio diabólico, obviamente fruto da jurisprudência defensiva, é dizer que se você praticar um ato antes de ser intimado para praticá-lo, o seu ato é viciado.
porque o seu ato veio antes do tempo, o seu ato é prematuro. E aí o STJ, ele criou a teoria de que esse seria um ato viciado, mas sanável. E que de forma você poderia sanear? No momento em que você, afinal, fosse intimado, você teria que ratificar o ato já praticado. Então, se você ratificasse o ato já praticado, você salvava o ato processual. É isso. Perceba, esse artigo 218, parágrafo 4º, ele acabou com isso. Acabou. Intempestividade antitempos, ato prematuro. Acabou. E olha, o que eu vou dizer para você, acabou para valer. Não é que acabou abstratamente, acabou no caso concreto. Se você fizer uma pesquisa hoje no STJ, você não vai encontrar mais a adoção dessas teorias por conta do 218, parágrafo 4º. Então olha que notícia maravilhosa. Se você de alguma maneira tiver tomado ciência antes de ser intimado e já se sentir preparado para praticar o ato, pratique. Ah, mas depois ratifica. Nada disso. Nada disso. O artigo 218, parágrafo 4º é claro em dizer: você pratica o ato antes da intimação e este ato é válido e independe de ratificação posterior. Bola para frente. Então esse é um dispositivo realmente muito importante. O seguinte é uma base importante que você vai ter para depois resolver problemas que vão aparecer durante o manual. Por quê? A gente está falando aqui de uma matéria de teoria geral do processo, que são os atos processuais. Então, naturalmente, isso que você aprende aqui acaba tendo aplicabilidade quando você começa a estudar o procedimento, né? Então aqui, por exemplo, eu estava falando do artigo 218, parágrafo 4º, e já estava te alertando que esse é um dispositivo que você vai usar muito no ambiente recursal, né? Para permitir que a parte, uma vez ciente da decisão, mesmo antes de ser intimada, ela já possa interpor o recurso sem problema nenhum, né? Então, é assim que funciona. E esse tópico aqui, o 10.8.4, ele vai ser importante porque ele vai nos trazer a nova realidade imposta pelo artigo 219 do CPC 2015 com relação à forma de contagem do prazo. Então, nós temos, para os prazos processuais, a contagem apenas em dias úteis. E para os prazos materiais, a contagem de forma contínua. Muito bem. Nunca, portanto, foi tão importante você saber identificar o que é um prazo material, o que é um prazo processual, né? Muito bem. Então, primeiro, assim, para você se livrar de qualquer problema, os prazos previstos pelo direito material são prazos materiais. Então, ô, Daniel, que revelação, hein? Ah, eu não tinha o teu livro, depois dessa eu vou comprar, porque, vixe Maria, aqui, com uma profundidade dessa, vixe Maria, agora eu tô preparado. Não, isso aí é para você entender, principalmente, eu até coloco aqui, que os prazos decadenciais e prescricionais, ainda que eles se refiram ao exercício do direito de ação, eles são prazos de direito material, eles são prazos regulamentados, criados, disciplinados pelo Código Civil, tá? Então é óbvio, Lulante, que esses prazos, eles são contados em dias contínuos, né? Não tem nada aqui de processual, então continuamos em dias contínuos. Agora, mesmo para atos praticados durante o processo, e aí eu acho que já vai ser mais interessante aqui para nós, você vai ter que saber fazer a distinção em decorrência dessa forma diferenciada de contagem, né? Há uma outra diferença ainda que eventual, que é o termo inicial, a gente vai ver daqui a pouco também que pode mudar, mas de qualquer maneira vamos ficar aí na questão da forma de contagem. Daniel, o que é um prazo processual? Ó a resposta miguezinha agora para você. É o prazo para a prática de um ato processual. Aí você me olha e fala, bom, então agora eu vou matar garoto. E qual é o prazo? O que é um prazo material? Prazo material é o prazo para a prática do ato material. Beleza, nota 10, isso que é aluno. Não preciso mais de nada com um aluno desse. Até alguém falar, mas o que é um ato processual? O que é um ato material? Perceba, você vai identificar o ato como processual ou material a depender do sujeito que deve praticá-lo. Então não é nem o objeto, nem o conteúdo, é o sujeito. Então, se o ato deve ser praticado pelo advogado,
ou por quem exerce a capacidade postulatória, um promotor, por exemplo, este é um ato processual. E como ato processual, o prazo é processual, você só conta em dias úteis. Então, o prazo para recorrer, o prazo para contestar, o prazo para impugnar uma perícia, o prazo para rolar uma testemunha, tudo prazo processual. Agora, se quem deve praticar o ato é a própria parte e não o seu advogado, então aí eu não tenho um ato postulatório, eu tenho aquilo que a gente chama de ato da parte. E quando houver um ato da parte para ser praticado, aí você tem um ato material, prazo material, a contagem é contínua, tá bom? Houve uma divergência, né, a respeito da aplicação dessa regra ou não aos juizados especiais. Começou os juizados especiais querendo refugar, dizendo, não, aqui a gente tem o princípio da celeridade, então tem que ser contado em dias contínuos, mesmo os prazos processuais, e aí houve a necessidade, quer dizer, se a gente vivesse num país razoável, não teria sido necessária a aprovação desta lei, né? Mas como não vivemos, fez-se uma lei, que foi a Lei 13.728, está mencionada aqui no nosso glorioso manual, e alterou o artigo 12 da Lei 9.099 para incluir o 12A, e no 12A está dizendo, campeão, aplica aqui o 219 e segue o jogo. Então lá no juizado hoje é tranquilo que os prazos processuais também contam-se apenas em dias úteis, tá? 6, que fala sobre suspensão e interrupção do prazo, né? E aí é importante você primeiro, antes de qualquer coisa, saber distinguir uma coisa da outra, e aí é muito simples, né? Suspensão devolve o prazo pela íntegra. Aquela história. Eu tenho um prazo de 15 dias, pelo saldo, perdão. Eu tenho um prazo de 15 dias, usei 6, suspendeu, eu tenho mais 9. Isso é a suspensão. Então, suspensão fica como está e volta da onde parou, que é o que a gente acabou enfrentando, né? Como advogado, digo a gente, nem sei se é advogado, mas estamos aqui na Irmandade, né? Nós, advogados, tivemos que fazer essas contas com as resoluções do CNJ, ora suspendendo os prazos processuais, ora liberando a sua contagem, né? Então, é a ideia sempre do saldo. A interrupção, por sua vez, é a devolução na íntegra, e que é muito, mas muito mais excepcional do que a suspensão. A suspensão do prazo é algo muito mais normal do que a sua interrupção, porque a interrupção tem esse retrocesso ainda maior, né? Você tem um prazo de 15 dias, usou 14, o prazo é interrompido, você volta a ter o prazo de 15 dias novamente. Então aí o retrocesso procedimental é muito maior, evidentemente, do que uma suspensão do prazo, tá? Próximo tópico, obstáculo criado pela parte contrária, intuitivo, né? Se a parte contrária criar um obstáculo e você não consiga cumprir o prazo por causa disso, é óbvio que você não vai ser prejudicado. O for onde for difícil o transporte, ou seja, algo que foge das suas possibilidades de atuação. A vedação, a redução do prazo sem anuência das partes, o que me parece interessante, porque o juiz hoje, ele tem o poder de dilatar os prazos, né? Está lá no artigo 139, no seu inciso 6º. Então é um poder do juiz, né? E como poder do juiz, inclusive exercível de ofício, não precisa nem ser provocado, e vai lá e dilata os prazos, né? Mas diminuir os prazos, nós temos a regra do artigo 222, parágrafo 1º, dizendo que aqui só com a anuência das partes. Então quer dizer que os prazos legais, eles funcionam como uma garantia mínima das partes. É uma garantia mínima que não pode ser afastada pelo juiz no caso concreto. Bom, no 10.8.10 eu me segurei muito, porque esse é um tema da minha paixão, né? É um tema que eu tratei na minha dissertação de mestrado e desde lá me chama muita atenção, mas como, né, cada coisa no seu lugar, nós estamos aqui num manual, afinal de processo civil, eu dei o destaque que imaginava devido ao tema, que é o tema da preclusão, né? Então a gente vai tratar aqui daquelas 3 espécies de preclusão, que são as preclusões tradicionais, né? Que é a preclusão temporal, perda do prazo, a preclusão consumativa, que é a prática do ato, e a preclusão lógica, que é a que impede a adoção de práticas contraditórias, logicamente contraditórias, dentro do processo, né? A preclusão lógica aqui tudo a ver com aquela proibição
do venire contra factum próprio. Agora veja que interessante a discussão que eu levanto aqui no tópico 10.8.11 a respeito do artigo 223 caput do CPC. Por quê? Tá tudo aqui, tá? A doutrina de um lado, a doutrina do outro, a jurisprudência, tá tudo aqui que eu vou falar. Mas há uma corrente doutrinária que defende a interpretação desse dispositivo no sentido de que, se ainda não foi vencido o prazo, você possa emendar um ato já praticado. Então, imagina isso, né? Você tem 15 dias para apelar, você apelou no quinto, então em tese ainda haveria 10 dias, e aí, nesses 10 dias, você peticiona dizendo, olha, eu queria complementar aqui minhas razões, eu queria mudar isso, eu queria mudar o ato processual que eu já pratiquei. E aí, a ideia dessa corrente doutrinária é de que isso é possível. Perceba que se você considerar que isso de fato é possível, nós estaremos extinguindo, tirando do sistema a preclusão consumativa. Ela não vai existir mais. Porque, na verdade, você vai poder praticar quantas vezes você quiser o ato, desde que dentro do prazo concedido pela lei. Essa que é a verdade. Daniel, os tribunais vêm admitindo esse entendimento? Não vem. Então é aquela história, é uma construção muito inteligente, é uma construção bastante interessante, mas a verdade é que os nossos tribunais estão consolidados no sentido de que ainda temos, mesmo na vigência do novo CPC, a preclusão consumativa, de maneira que uma vez praticado o ato, e a preclusão consumativa é aquela madrasta, né? Porque ela não se importa com a qualidade do ato, ela se importa apenas com a prática do ato. Então, se você praticou um ato incompleto ou um ato viciado, o azar é teu. Você não vai poder corrigir, você não vai poder complementar, você vai ficar com o prejuízo, tá? Temos aqui, né, algumas contagem do prazo, indisponibilidade, vai passando. Prazo para pronunciamento do juiz e prazo para os serventuários de justiça. Tudo prazo impróprio, né? Então, às vezes cai, né? Um prazo ou outro desse na prova, mas por ser prazo impróprio, na prática não causa muita emoção, não, né? Esse tópico aqui, ele é importante, tá? Aí eu acho que você deve dar uma paradinha com mais carinho para dar uma lida, que é o tópico 10.8.19, que é justamente aquele que vai fazer a análise da contagem e da fluência do prazo. Em especial, analisando o artigo 231 do CPC, que vai estabelecer uma série de regras para termos iniciais de prazo, né? Que é a juntada do AR. Aí você exclui o primeiro dia, que é essa diferença entre contagem e fluência, você exclui o primeiro dia e inclui o último, né? Essa regra tradicional de contagem de prazo, tá? Tem toda a análise aqui do artigo 231, em especial no 10.8.20, a lembrança que os atos da parte, lembra que a gente falou que tem prazo material, tem que ficar esperto, porque o prazo é contado de forma contínua? Pois é, os atos da parte, além de terem essa forma contínua de contagem, eles têm um termo inicial diferenciado, né? Porque quando a parte ela é intimada por AR, por oficial de justiça, o prazo da parte para a prática do ato conta-se da assinatura. É da assinatura. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma tutela de urgência, Daniel, e essa tutela de urgência deu 3 dias para o sujeito liberar um medicamento. Então nós vamos lá, intimamos ele para o oficial de justiça, ele vai assinar esse mandado, e a hora que ele assinar o mandado, já vai contar 3 dias para ele entregar o medicamento. E aí esse mandado ele vai ser juntado nos autos. E aí, quando ele for juntado nos autos, vai começar a contar o quê? O prazo para ele agravar de instrumento. Porque o agravo de instrumento é um ato processual, e aí nós vamos ter o termo inicial na juntada aos autos, no meu exemplo do mandado, podia ser um AR, mas não da assinatura, e sim da juntada. Então, temos ainda essa diferença aí para lidar, tá? O excesso de prazo pelo serventuário, né, o que vai acontecer, depois o excesso de prazo pelo magistrado, a gente tem até algumas regras, mas aí é mais de sanção administrativa, não é bem processual o que vai acontecer aqui, então eu coloco só para ficar um capítulo completo, mas também não vejo isso cair em provas, então não me chama muita atenção não, tá? Com relação à comunicação dos atos processuais, eu de novo aqui tenho que justificar, né, porque você fica sedento, né, para ler sobre a citação,
chega no tópico 10.9.2 e tem 3 linhas, né? Na verdade tem 3 linhas porque eu também não trato da citação aqui, eu trato da citação lá no capítulo 15, que é um capítulo que eu tenho que são as reações do juiz diante da inicial. Mas se você está estudando, entrar em neuro e falar, não, a hora é agora e tal, beleza, vai lá para o 15.15, estuda, depois volta aqui e salvam-se todos, tá? Temos aqui o capítulo, então, que acaba sendo destinado à intimação. Queria chamar a atenção do tópico 10.9.3.3, que trata do responsável pela intimação, e aí a gente tem uma inovação aqui interessante no código, que permite que o advogado intime o advogado adverso por meio de uma carta R. Perceba que isso não é impositivo, né? Se o advogado nunca quiser fazer isso, pode ficar tranquilo, o cartório vai continuar fazendo as intimações, mas invariavelmente, quando o advogado quer dar uma agilidade maior e percebe que o cartório está moscando demais, demorando demais para fazer, o próprio advogado pode, desde que respeite os requisitos formais, daí porque a exigência, né, dela ser por meio de uma carta R, você pode direcionar uma carta R para o escritório, né, do advogado adverso, e essa intimação é considerada como válida e o prazo começa a correr a partir do momento que essa comunicação for juntada nos autos, né, porque aí o carteiro vai te devolver com a R assinado e tal, e aí funciona, né, no final das contas acaba funcionando, mas é importante lembrar que não é impositivo, né, o advogado acaba fazendo se entender adequado. Intimação da fazenda, intimação por meio eletrônico, aí tem todas as formas de intimação, né, em breves comentários, porque são todos muito simples, né, publicação com o nome do advogado, requisitos formais da publicação, a retirada dos autos em cartório, quando os autos são físicos também representa a intimação, e aí algumas formas, né, intimação por correio, por oficial, intimação ficta, vai passando aí, seja feliz, não é também nada que chame muita atenção. A gente chega no tópico 10.9 para falar das cartas, né? Aí eu fiz assim, basicamente como código, né? Eu estruturei esse capítulo mais ou menos seguindo o Código de Processo Civil, porque primeiro eu falo quais são, explico quais são. Então, a carta de ordem é a carta expedida pelos tribunais para a prática de determinados atos pelo primeiro grau de jurisdição. Então é quando há uma delegação de competência do tribunal para o primeiro grau, você vai ter a expedição da carta de ordem. Carta precatória, para praticar atos em outros foros, né? Em outras comarcas, outras seções judiciárias. Carta rogatória, para você praticar atos fora do país. E a carta arbitral, que é a forma de comunicação entre o árbitro e o juiz. Então sempre que o árbitro precisar de algum tipo de ato a ser praticado pelo juiz, este árbitro vai se valer da carta arbitral. E depois eu sigo, né, no capítulo, falando dos requisitos, do prazo, do princípio do contraditório, do caráter itinerante, transmissão da carta por telefone, do impulso oficial e das hipóteses de recusa no cumprimento da carta, encerrando com a devolução da carta, que se você for estudar essa matéria, essa é uma matéria média, de médio interesse, tá? Porque não cai com frequência, mas às vezes aparece. Você vai perceber que ela segue exatamente a ordem do CPC. Então, conforme o CPC vai tratando do tema, eu vou abrindo tópicos diferentes e na sequência do CPC eu vou analisando tudo isso, né? O último tópico, eu vou ser bem sincero, é a ordem cronológica de julgamento, lá do artigo 12 do CPC. E houve, né, quando o código saiu, um grande interesse, né, porque essa ordem de preferência, apesar de ter várias exceções que a lei previa e estão aqui discriminadas, acabava criando uma certa organização, impondo ao juiz um julgamento pela ordem, de forma que o juiz não julgasse só o que ele queria, só julgasse em tese os amigos e, na verdade, deixasse aqueles, ou os inimigos, ou quem não lhe interessasse lá, para as calendas da eternidade. Então, havia uma expectativa grande, né? Eu falei, isso aqui vai ser perguntado muito em prova de magistratura e tal. Só que a magistratura odiou esse dispositivo. Odiou, já se reuniram em fã, já fizeram enunciado da Infam para dizer que não ia rolar, que isso não era... Bom, aí, naquela lei que eu chamo a lei da revolta da toga, né, que é a nossa gloriosa lei 13.256, que é a lei que mudou o Código de Processo Civil
na vigência, na vacatio legis, por incrível que pareça. O que me acontece? Eles mudam a lei para colocar que a ordem deve ser observada preferencialmente. Eu até defendo no livro que quando o juiz for quebrar essa ordem, já que há uma preferência por ela, ele teria que justificar no caso concreto. Mas a verdade é que nós nos perdemos aqui totalmente, né? Nos perdemos porque aqui, quando veio o negócio de preferencialmente, a verdade é que a coisa desandou e agora ninguém mais respeita essa ordem ou respeita quando quer. E a verdade é que nas provas nunca apareceu, nunca deu as caras, né? Então, sei lá, é um capítulo curtinho, se você quiser dar uma lida, mas, sim, para termos de relevância, não vai ser por aqui que a gente vai, tá? Eu insisto, o pessoal aí que tem dúvidas sobre o tema, manda um e-mail, tá? O estude com o Daniel, @editorajuspodium.com.br. Eu vi aí umas perguntas, eu consigo ler algumas ou não, porque senão eu desconcentro, não consigo, acabo não conseguindo falar. O livro, né, que eu estou mencionando, o capítulo 10º, é esse aqui, o meu manual de Direito Processual Civil, né, da Juspodium, já na sua 12ª edição, é sobre ele que nós estamos falando hoje. Mas o cupom que eu vou liberar agora, ele é um cupom para o CPC comentado, que esse aqui é o outro bitelão, né? O CPC comentado, vocês podem ver aqui que já houve, né, uma participação dos meus filhos, né, ornando a capa do meu CPC, e a gente vai trabalhar, então, um desconto no CPC comentado hoje e não no manual, que é o objeto das nossas análises aqui. Legal? Gente, um abraço e até a próxima.